Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Nessa ocasião, eu queria partilhar uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 35, 36, 37 e 38, que nos diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Muita gente tem ouvido nas devocionais que temos meditado sobre todo o contexto que estamos enfrentando de dificuldade por conta dessa crise e como devemos nos comportar, não é? Os princípios que devemos observar de maneira um pouco mais atenta e não nos esquecer daquilo que o Senhor nos ensina, não é? E eu queria nessa oportunidade, meus irmãos, falar com vocês sobre algo que tem chamado muita atenção do meu coração. Veja, o texto que nós lemos relata parte desse ministério terreno do nosso Salvador aqui nesse mundo. Não é a primeira vez que o Senhor é mencionado que ele está interagindo com a sociedade a qual ele está inserido, não é? Lá no capítulo 3, perdão, no capítulo 4, nós vemos isso também sendo dito, não é? Que ele está andando, que ele está transitando por várias regiões, pela Galileia, e que ele vai pregando o Evangelho, ensinando as boas novas de salvação, não é? E que ele também vai curando pessoas, que existem aspectos miraculosos do seu ministério terreno que começam a ser divulgados e efetuados, não é? No meio da sociedade. Mas aqui nesse ponto, nessa passagem, acontece algo que é muito importante para nós meditarmos e aplicarmos a nossa vida no contexto em que nós estamos vivenciando. Ah, o texto nos diz que ele, meio que como que parando, ele observa, ele olha para as multidões e ele tem o seu coração preenchido de profunda compaixão por elas, né? E o que ele observa é que essas grandes multidões, elas estão como que ovelhas que não têm pastor, né? Elas estão aflitas e elas estão exaustas. Então ele se dirige aos seus discípulos e diz: olha, a seara é grande, não é? Grande é o trabalho, porém os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor, roguem ao Senhor, o Senhor da seara, que ele mande trabalhadores para esta seara. Meus irmãos, nós precisamos ter imenso cuidado com aquilo que nos é ensinado aqui nessa passagem. Já foi dito que nós temos a tendência pecaminosa de olharmos apenas para o nosso problema, de olharmos apenas para a circunstância. Ouvimos sobre isso. Mas precisamos atentar para aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nessa passagem. Nós que presidimos na casa de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, seminaristas que auxiliam o conselho da igreja, estamos relativamente exaustos, cansados de olhar para as nossas igrejas e muitas vezes vermos que muitos membros de nossas igrejas, eles não têm observado o princípio que é ensinado aqui nessa passagem. Nós ouvimos uma série de vezes desculpas dadas por nossas ovelhas de que não se envolvem mais na casa de Deus, por exemplo, quando são chamados para participar de algum departamento, de algum serviço na casa do Senhor, porque simplesmente não tem tempo. Observe, nosso Senhor, ele foi enviado a este mundo rumo ao madeiro maldito, rumo a um martírio injusto, numa perspectiva divina, celeste. Ele era inocente. Mas ainda assim, mesmo com tudo aquilo que o aguardava no Gólgota, nosso Salvador desenvolve a sua carreira e o seu ministério pregando o Evangelho, curando miraculosamente, porque fazia parte do propósito de Deus no seu ministério terreno. E ele não se furta disso. Meus irmãos, como é que eu e você podemos dizer que nós não temos tempo para
trabalhar na obra e na seara do Senhor. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que eu e você podemos dizer que nós estamos tão envolvidos em problemas, que a nossa vida é tão difícil, que nós sequer temos condições de nos envolver? Meus irmãos, observemos para a postura do nosso Salvador. O texto fala que em meio a todo aquele trabalho árduo, intenso, mesmo ele sendo destinado ao martírio, ele olha para a multidão e o que há no seu coração é compaixão. Meus irmãos, nós somos cristãos. Em meio a toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando, como está o nosso coração em relação às pessoas que estão sofrendo? Como está? Como está o nosso coração em relação às pessoas que estão padecendo, necessitando de uma palavra, de uma mensagem? Deixe-me perguntar a você, reflita para você mesmo. Quantos irmãos e irmãs receberam ligações suas, mensagens suas nesses dias? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, fala do cuidado que devemos ter uns com os outros. Em teologia nós chamamos isso de o caráter ou a missão poimênica da igreja. Cada um de nós, homens e mulheres que servimos a Deus, cada um de nós crentes, e não apenas o conselho da igreja, e não apenas o pastor da igreja, devemos cuidar, pastorear, é o caráter poimênico uns dos outros. Quantos irmãos você tem procurado nesses dias difíceis? Não com o intuito apenas de receber, mas com o intuito de dar, de cuidar. Deixe-me perguntar a você, quantas pessoas você tem que não são crentes, que não são cristãos professos, quantas pessoas você tem ligado, se preocupado? Não é? Eu confesso aos irmãos que essa tem sido uma preocupação minha, e eu tenho ligado para algumas pessoas de nosso relacionamento, e tenho passado minutos, às vezes até quase uma hora no telefone com pessoas que estão desabafando, que estão preocupadas, aflitas. Essas pessoas estão precisando de uma palavra de encorajamento e de uma palavra de arrependimento. E isso, meus irmãos, o Senhor comissionou a mim e a você. É tempo, meus irmãos, de refletirmos sobre isso. Pensemos em nossa conduta antes de toda essa crise como crentes. Qual era o grau, o nível de envolvimento meu e seu na seara? Como é que nós estávamos desenvolvendo a nossa vocação de crentes? No sentido de servir aos nossos irmãos, servir a nossa igreja e ao mesmo tempo ter compaixão em nosso coração por aqueles que estavam padecendo. Meus irmãos, talvez alguns de vocês estejam enfrentando dificuldades na sua própria relação domiciliar, na sua própria casa. Talvez você conviva com um familiar que não é crente. Meu irmão, irmã, você tem olhado para essa pessoa com compaixão no seu coração? Você observou a figura de linguagem que o Senhor utiliza nesse texto? Ovelhas aflitas, cansadas, não é? Como que não tem pastor. É uma devocional curta, não temos tempo. Mas a ideia é justamente essa. Ovelhas que estão afastadas do cuidado, do curral, do aprisco, do seu pastor, estão perdidas, estão aflitas, estão exaustas, estão expostas às intempéries dessa vida, tempestades, feras, salteadores. O Senhor, nosso Salvador, aquele que nos vocacionou, ele olha para essas pessoas e ele se compadece delas. Não existe outra conduta, outra postura para um cristão, para uma cristã, senão olhar para aqueles que estão sofrendo. E aqui eu quero fazer uma aplicação mais profunda, dentro da igreja e fora da igreja. E se compadecer. E ter a predisposição, o coração pronto, pastoralmente, para servir, para cuidar. Olhemos para o imperativo do versículo 38. Rogai, o Senhor diz para os seus discípulos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, nós não somos religiosamente como os islâmicos. A nossa preocupação não é simplesmente inchar igrejas, crescer numericamente o número de cristãos. A ideia não é essa. Não é esse o intuito redentivo do Salvador nessas palavras. Não. O que o Senhor está nos ensinando é que nós devemos, humildemente, com gratidão em nossos corações por estarmos sendo incluídos nesse projeto eterno glorioso, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos cuidar uns dos outros.
Nós devemos olhar para aqueles que estão fora do aprisco, olhar para cada descrente. E você que é ovelha de Cristo sabe a linguagem. Talvez se alguém que não faz parte da igreja ouça essa devoção, pense, a que ele está se referindo? Quem é ele para dizer que existem crentes e descrentes? Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Então olhar para cada descrente, mesmo aqueles que estão dentro da sua casa. Olhar para aqueles que uma vez professaram a fé no Senhor e que se afastaram da igreja. Olhar para cada um deles como potenciais ovelhas desgarradas do Senhor. Nós não lemos o livro da vida, nós não sabemos o nome daqueles que está escrito no livro da vida, então devemos olhar para cada ímpio, por mais terrível que seja a sua atitude, e encher o nosso coração de compaixão e pregar a mensagem de arrependimento do Evangelho, e orar para que o Senhor, segundo a sua vontade, se compadeça. Meus irmãos, é tempo oportuno de nós refletirmos sobre isso, especialmente nós, da nossa igreja, da nossa comunidade local, Igreja da Macaxeira. Precisamos pensar acerca disso. Eu, como presbítero de vocês, sou testemunha de que talvez precisemos realmente pensar acerca disso. E o momento oportuno é esse. O Senhor providenciou esse momento para nós refletirmos sobre isso. Para nós repensarmos, para nós fazermos uma análise crítica, justa, honesta, sobre a nossa própria conduta. E também nós clamarmos ao Senhor para que mude a disposição do nosso coração, não para encher numericamente uma igreja, uma denominação, uma religião, mas para olharmos para as pessoas com compaixão, para rogarmos ao Senhor que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, para que essas ovelhas perdidas que estão lá fora, elas encontrem o seu pastor, elas encontrem um aprisco que lhes é guardada, reservada por graça e por misericórdia. E para que ao nosso lado elas também possam se tornar trabalhadores nessa seara. Olhem, meus irmãos, os campos já branquejam. Os campos eles estão prontos para a colheita. O Senhor está nos conclamando a olhar para essa realidade e a entendermos e a observarmos pelos olhos da fé, os olhos espirituais, de que é tempo, meus irmãos, é tempo de nós trabalharmos humildemente para o nosso Redentor. De quem é essa missão? A quem ele confiou essa missão? Aos anjos? Às criaturas celestes? Não, meus irmãos. O próprio capítulo 10 de Mateus vai iniciar a sua narrativa falando sobre a escolha, o comissionamento dos 12, que serão os primeiros representantes da igreja cristã, da igreja do Novo Testamento, que serão os responsáveis para levar essa doutrina adiante, a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina chegou até nós. Quando o Senhor vira para os seus discípulos, devemos nos ver ao lado de João, de Tiago, de Pedro, de cada um dos apóstolos. Devemos nos ver naquele contexto. O Senhor olhando para mim e para você e dizendo: olhem, são como ovelhas. Ovelhas que sofrem, ovelhas aflitas, como que não tem pastor. Orem a Deus para que envie trabalhadores. E agora no capítulo 10, vão, preguem o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês não vão fazer isso sozinhos, porque eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e Ele encontre em mim e em você extensões da sua mão cuidadosa pela sua igreja. Que orem pelos seus pastores, pelos seus oficiais, que cuidem na prática uns dos outros, que liguem, que se importem, que orem, que coloquem os joelhos em oração, e de que olhem para esses brancos, para esses campos que já branquejam, e que se entendam, que se enxerguem como verdadeiros trabalhadores da seara do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.